Oi! Eu vim representar o grupo sobre arquitetura social do Alejandro Aravena. Embora o Aravena seja um arquiteto ainda novo, ele tem um pouco mais de 40 anos, em 2016 ele ganhou o prêmio Pritzker de arquitetura. Inclusive, a própria equipe do Pritzker teve um pronunciamento de que a intenção era realmente divulgar esse tipo de projeto, trazer à tona outros valores da arquitetura e desmistificar a ideia que o arquiteto é o profissional que encarece o projeto e relembrar, inclusive o popular, que o arquiteto simplesmente projeta, organiza o espaço, utiliza ele da melhor forma possível. Em todos os projetos do Aravena, ele tem 3 princípios fundamentais: escassez, escala e velocidade. Então ele trabalha muito com o que está faltando, quanto está faltando, para quando está faltando, até quando vai faltar. E isso está muito presente nessa habitação que ele fez, inclusive foi o projeto que fez ele ganhar o prêmio Pritzker. A ideia do projeto era fazer um edifício habitacional para as pessoas que estavam ocupando aquela região. Esse edifício tinha que ter habitação para 100 famílias e tinha uma verba realmente muito baixa. Inclusive, pelo terreno ser próximo ao centro, a habitação ficou ainda mais cara, então ficou mais ou menos 40 metros quadrados para cada habitação, sendo que o ideal para uma família seria mais ou menos uns 80 metros quadrados. Ele teve 2 grandes problemáticas. A primeira era que naquele terreno não iam caber várias casas, e a segunda foi que quando ele tentou apresentar um edifício alto para os moradores, ameaçaram fazer greve de fome se eles não projetassem alguma coisa que eles pudessem depois expandir. E ele usou isso a favor do projeto. Se a ideia era fazer 40 metros quadrados, eles podiam fazer os 40 metros quadrados necessários para se viver, com toda a qualidade arquitetônica necessária e, principalmente, os 40 metros quadrados que os moradores não iam conseguir construir sozinhos. Então Alejandro e a sua equipe projetaram uma habitação de 40 metros quadrados que fosse possível de expandir. Esse projeto é muito simbólico porque é uma forte participação dos futuros moradores no projeto. Então, além de melhorar a habitação de mais gente, ele ainda introduz uma qualidade arquitetônica num contexto popular. E, mais uma vez, a arquitetura teve um poder de síntese muito forte das necessidades e uma resposta a isso, sabe? E isso também fica muito claro no centro de inovação que ele projetou em Santiago. A ideia principal era que o edifício fosse todo contemporâneo. E 90% dos edifícios contemporâneos que a gente vê por aí são revestidos por vidro, as massas no centro, caixa de elevador, banheiros e tudo mais. Se ele fizesse mais um edifício assim, ia ser mais uma estufa de calor que ia gastar 120 kW por metro quadrado por ano. E a energia elétrica tá ficando cada vez mais cara. Então a ideia do projeto foi levar todas essas massas para os arredores do edifício, criar um vazio no núcleo do edifício que, além de não ter luz direta solar, ainda ia gerar ventilação cruzada. Todos os vidros e vazios do edifício foram pensados juntando sustentabilidade e conforto ambiental. E isso reduziu o consumo para 40 kW por metro quadrado por ano. Outro projeto muito interessante do Alejandro foi a reconstrução de uma cidade do Chile depois de um terremoto. Ele teve 3 meses para propor um projeto que tivesse habitação social e fosse capaz de proteger a cidade de futuros desastres naturais. E mais uma vez o Alejandro foi ouvir o que a comunidade queria. Centenas de moradores opinaram, desde não fazer absolutamente nada até tentar construir um muro enorme. Depois de ouvir tudo aquilo, houve mais um terremoto no Japão e eles simplesmente perceberam que não tem como competir com a natureza. E como todas as florestas daquela região estavam super degradadas e não tinha nenhum acesso público para os rios, eles usaram novamente a escassez a favor do projeto. E pensaram, e se entre a cidade e o mar tivesse uma floresta que tivesse um acesso público para o mar? Essa floresta não seria necessariamente uma barreira contra os desastres naturais, mas seria um lugar onde as águas pudessem se dissipar. Esse projeto teve um reconhecimento enorme e ganhou o primeiro lugar em desenvolvimento e iniciativas urbanas. E o mais fascinante de tudo isso é que em todos os projetos, a vida é o ponto de partida para o design. Inclusive, nesse último, nem foi necessariamente vida humana, mas a natureza como um todo. Sem contar a participação dos moradores e da comunidade em todos os projetos. Isso valoriza muito quem vai lidar com aquela arquitetura. Seja morando dentro dela, vendo ela no horizonte, passando em frente. Todas essas visões são muito importantes. Estudar tudo isso foi, no mínimo, inspirador. Assim como a arquitetura tem um grande poder de síntese, eu queria poder sintetizar toda essa discussão em uma frase. A arquitetura é pra quem?